Olá, meu nome é Renato Assis, sou advogado, especialista em direito médico e hoje, atendendo a um convite da ANADEM, a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, eu venho falar um pouquinho para todos vocês, médicos do Brasil, sobre a nova publicidade médica, né? Hoje é dia 11 de março de 2024, é uma data muito importante para todos os médicos e para todo o mercado da medicina no Brasil, porque inicia hoje a vigência da nova resolução que regulamenta a publicidade médica no Brasil. É a resolução CFM 2336 de 2023, após um prazo de 6 meses para início da vigência, hoje finalmente começa a valer as novas regras. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essas regras, sobretudo falando dos riscos, dos desafios, das oportunidades que foram abertas aí brilhantemente pelo Conselho Federal de Medicina para todos os médicos do mercado em relação à publicidade, né? Então, basicamente, senhores, o nosso assunto é uma mudança ético-normativa, onde sai de cena a resolução CFM 1974 de 2011 e entra em vigência essa resolução CFM 2336 de 2023. Basicamente, a primeira resolução, ela trazia regras bastante restritivas e até arcaicas, né, na visão de muitos. Eu compartilho também dessa visão. Ela carregava uma medicina que não se aplica no século XXI. Forçava um pouco os médicos a manterem alguns padrões na publicidade que não cabem mais nessa sociedade digital que nós vivemos hoje. E as novas regras, por sua vez, são altamente flexíveis e modernas, né? A publicação foi 13 de nove de 2023 e o início da vigência é hoje. Então, basicamente nós vamos falar sobre as mudanças, né? E já fica uma pergunta de início: será que essas mudanças são positivas ou negativas, né? Depende do prisma pelo qual nós analisamos essas mudanças, né? Eu achei as regras muito positivas e basicamente ela traz alguns destaques conceituais, algumas mudanças e na verdade também a manutenção de alguns conceitos que vieram com a resolução anterior e também de várias resoluções posteriores, né, que complementavam essa de 2011, alguns pareceres do Conselho Federal de Medicina e etc. O primeiro ponto que nós trazemos de destaque é que essa nova resolução ela traz um conceito altamente permissivo e não mais um conceito proibitivo, igual à resolução anterior. A resolução anterior ela proibia muitas condutas, essa já tem esse tom mais permissivo. Ela prioriza a ética e mantém o paciente no centro da relação, exatamente como deve ser. Ela abraça as redes sociais e os recursos tecnológicos, né? Isso é muito positivo, porque nós vivemos numa sociedade digital e o principal meio de comunicação da nossa sociedade, ele é digital, ele é através das redes sociais. Então não dá para negar a tecnologia e as redes sociais na nossa vida. Ela presume a eticidade de todos os meios, né, de comunicação, devendo o contrário ser provado. Isso é muito interessante, né? Esse critério mais permissivo e menos proibitivo. Então ela até elenca as redes sociais existentes e até abre as portas aí para novas que vierem a ser criadas posteriormente. Então se tiver alguma rede antiética, né, isso deve ser provado. Ela reduz, né, a subjetividade ao definir alguns critérios, né, igual sensacionalismo e concorrência desleal. Eram critérios que existiam no anterior, mas sem uma definição, né? Então ficava um pouco subjetivo e até permitia algumas manobras para sustentar condutas antiéticas, né? Isso não existe mais agora com critérios bem determinados. Ela reafirma a obrigação do anonimato do paciente. Isso é um ponto um pouco crítico, né? Eu não questiono o anonimato, mas a resolução foi um pouco contraditória em alguns pontos ao permitir algumas condutas, né, e ao mesmo tempo sustentar a manutenção desse anonimato. Ela proíbe expressamente a propaganda enganosa e a venda casada. Embora pareça chover no molhado, né, proibir a propaganda enganosa são comportamentos que já são proibidos pela legislação. Contudo, gente, houve uma lucidez muito grande do Conselho Federal de Medicina, das entidades que participaram da elaboração da resolução, porque de fato é o que acontecia na publicidade médica, né? A gente via muita propaganda enganosa. Vamos lá, mudanças de maior impacto, né? A principal premissa é a finalidade educativa e instrutiva, né? Isso foi mantido das resoluções anteriores, só que ao mesmo tempo ela declara o objetivo de captar clientes, né, e aumentar a clientela. Então isso é uma pequena contradição, vou falar um pouco disso um pouco mais adiante, né, sobre esse tema. Eu achei interessante também ela denominar os pacientes como clientes, né? Na minha visão pessoal, isso foi um erro, né? Pode induzir a um entendimento errado aí por parte dos médicos.
Então ela denomina pacientes como clientes, né, e fala em aumentar a clientela, né, traz esse cunho. Ela revoluciona o uso das imagens, né, isso é uma coisa inegável, né, ela abriu as portas aí para o uso de imagens, inclusive o tão controverso antes e depois, eu vou falar disso um pouco mais adiante. Ela reconhece os médicos como empresários, eu achei isso fantástico, né, permitindo atuação em ramos correlatos à medicina, desde que não haja conflitos éticos, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Reconhecer os médicos como empresário, para mim, foi uma coisa fantástica, né? O médico hoje ele é um empresário, ele gerencia uma equipe, ele é um influencer, ele é um líder. Então, tentar manter o médico naquela figura somente do médico, igual séculos atrás, era um grande erro, né? Tentar sustentar isso igual nas resoluções anteriores. Ela reconhece os médicos também como autênticos influencers da medicina. Isso também eu achei uma coisa fantástica, doutores, porque se tem alguém que tem que influenciar a sociedade em assuntos relativos à medicina, são os médicos e mais ninguém. Então, o médico pode manter nas redes sociais questões pessoais, falar sobre as delícias e os desgostos da medicina, né, com toda a liberdade. Então, ele pode ser um verdadeiro influencer. Mais um ponto interessante, né, mais uma mudança de impacto, foi a regulamentação da relação com a imprensa, né, determinando que os médicos têm que manter um tom sóbrio, impessoal e, obviamente, verídico. Né. Diante da imprensa, os médicos têm que se portar como representantes da medicina e não deles mesmos. Né. O foco tem que ser sempre informativo. Algumas outras mudanças de destaque, senhores. Obriga, né, nas redes sociais, em toda a comunicação, constar o nome, CRM, especialidade com RQE e a palavra médico em toda a comunicação. Né? No caso de pessoa jurídica, esses dados têm que ser do diretor técnico da pessoa jurídica. Uma curiosidade, nessa manutenção do nome médico, né, do termo médico nas redes sociais, em toda a comunicação, foi um ponto muito inteligente, né, de quem elaborou, porque diferencia de outros profissionais que tentam se passar por médicos, né? Então tem muita gente, sobretudo nas redes sociais, que fala que faz procedimentos, né? Coloca alguns critérios, algumas informações ali e para o leigo, né? E a maioria dos pacientes é leigo, acaba sendo enganado. Então, a partir do momento que os médicos começam a colocar médico, você se diferencia, né, desses outros profissionais que obviamente não vão colocar que são médicos nas redes sociais. Então vão ter mais dificuldade de induzir aí pacientes a erro. A resolução autoriza as campanhas promocionais de descontos, né? Eu achei isso um pouco complicado, né? Então, assim, o médico pode participar de Black Friday e todas essas promoções. Eu acho que isso tem um cunho muito comercial e de venda, né? E destoa um pouco da atividade médica, mas é uma opinião pessoal minha, né? Obviamente, todos têm direito de concordar e discordar. E, embora tenha autorizado, né, essas promoções de descontos e campanhas promocionais, seguem vedadas aí premiações e sorteios, né, que muita gente faz, e isso é antiético, e também a participação em consórcios de cirurgias, gente, isso aí também não pode, tá? A resolução permite divulgação do ambiente das clínicas, dos equipamentos e das tecnologias. Eu achei isso também um grande avanço, né? Não tinha nada a ver essa proibição de mostrar a estrutura da clínica, né? Os equipamentos, as tecnologias que cada um detém. O detalhe, né, que tem que ser obviamente aprovados pela Anvisa e pelo Conselho Federal de Medicina, todos esses equipamentos e tecnologias. Então, nada de curas milagrosas. Permite a utilização da equipe clínica, né, e de toda a equipe de auxiliares na publicidade. Então, o anúncio dos profissionais, etc., né, inclusive de atividades correlatas à medicina, por exemplo, a fisioterapia. Então, o médico pode usar toda essa equipe na publicidade dele. Eu achei isso bastante interessante também. Seguem vigentes, né, as proibições aí de publicidade de medicamentos, equipamentos e alimentos, gente. Então, o médico pode ser influencer de assuntos de medicina, né? Não pode ser garoto propaganda aí de venda de medicamentos, alimentos, equipamentos, etc. Isso aí segue vedado. A resolução autoriza também a divulgação de preços de consultas, né, e condições de pagamento. Detalhe, doutores, só de consultas, tá? Tratamentos, cirurgias, etc. A vedação permanece por motivos bem óbvios, né? Na verdade, para ter aí a condição e até o cabimento, a indicação de uma cirurgia depende, obviamente, de uma consulta, anamnese, né? E outras análises. Então, isso não pode ser feito de forma ampla e geral no mercado através de divulgação de preços. Nós tivemos, né, como eu disse no início, uma grande revolução no uso das imagens, né? A resolução autoriza o uso
das imagens dos pacientes sem aquela limitação histórica, né, da finalidade científica. Então hoje os médicos podem usar sem estarem presos à finalidade científica. Eu achei isso positivo também, né? Eu acho que tem uma diferença muito grande do que é feito com finalidade científica, congressos e etc., e o que é feito para publicidade, sobretudo comunicação direta com os pacientes aí através das redes sociais. Lembrando, doutores, que é indispensável o consentimento expresso e ele tem que ser específico para essa finalidade. Então, se você deseja usar as imagens dos pacientes na publicidade médica em redes sociais, não pode ser o consentimento da cirurgia ou do tratamento, né? Obviamente pode constar no mesmo consentimento, embora o recomendável seja que seja um consentimento separado para fins específicos aí da publicidade médica. Então converse com seus advogados, se orientem, nada de termo de internet, tá, doutores? Tem que ser algo personalizado para você, para a sua utilização e para a sua atuação específica, tá? Termo genérico, eu prefiro nenhum termo, né? A resolução impõe respeito ao pudor, à privacidade e ao anonimato do paciente. São três questões diferentes e igualmente importantes, né? Privacidade do paciente, né? Isso é uma coisa óbvia, não preciso explicar. O anonimato, eu achei um pouco complicado o tanto que essa resolução bateu em cima de anonimato, enquanto permite outras condutas que extrapolam esse anonimato. Então, eu vi muitas contradições nessa resolução. E o pudor, doutores, essa é uma coisa óbvia. Eu tenho visto muita publicação em rede social de péssimo gosto, Pacientes nuas ou seminuas, no pós-operatório imediato, e os médicos transmitindo aquilo ali ao vivo, né? Então, o respeito ao pudor, ele é muito importante, né? Independente do consentimento da paciente, tá? Ela não pode consentir você a desrespeitar o pudor da paciente. Então, são questões diferentes aí, ter o consentimento e desatender aí a privacidade, anonimato e ao pudor, sobretudo. A resolução veda o sensacionalismo e a concorrência desleal. Como eu disse, foi interessante que ela deu critérios claros, né, para concorrência desleal e para o sensacionalismo. Então, segue vedado. Tudo isso que é permitido agora na nova resolução tem que ser feito com atenção a essas proibições. Ela proíbe fotos digitalmente manipuladas e alteradas, né? Gente, por favor, né? Fotos manipuladas, isso, além de ser antiético, pode configurar crime de estelionato, tá? Então toma muito cuidado com isso. Manipular foto, usar foto de artistas, induzir ao entendimento que foi você que operou, você que tratou. Eu tenho visto isso muito em redes sociais, muita gente usando malícia na publicidade, usando fotos de artistas, de famosos, de influencers, e nas entrelinhas, né, embora não afirme, dando a entender que foi quem tratou aquela pessoa. Eu vejo até algumas publicações de pessoas, né, falando, por exemplo, tratamentos tópicos aí para calvície, não cirúrgicos, sendo que aquele famoso, ele operou, ele fez uma cirurgia de transplante capilar, até com médicos que eu conheço. Então, são questões aí de publicidade que ultrapassam muito a antieticidade e chegam a ser crime de estelionato, né, que é induzir alguém a erro com o objetivo de obter vantagem ilícita. Então tome muito cuidado com isso, porque é muito fácil cometer esse tipo de crime com esse tipo de conduta, tá? Nada de fotos digitalmente manipuladas, e cuidar também com aquelas fotos do pós-imediato, com uma iluminação especial, com um soro fisiológico no corpo. São resultados, né, que muitas vezes não são nem daquela paciente, então não são usos honestos, digamos, das fotos, né? Isso tudo aí é analisado pelo Conselho Federal de Medicina e principalmente, doutores, pela Justiça. A resolução obriga a informar indicações e contraindicações de tratamentos, fatores que podem influenciar no resultado, resultados bons, resultados ruins, principalmente para quem usa as fotos, né? Então, se você mostra ali o antes e depois, por exemplo, você tem que mostrar também riscos, né, contraindicações, bons resultados, maus resultados, lembrando sempre desse critério aí de informação e conscientização do paciente. A resolução autoriza a captura de imagens em procedimentos pelo próprio médico. Isso aqui é mais um ponto que eu achei um pouquinho controverso, tá, doutores? Enfim, o médico pode capturar imagens em procedimentos, cirurgias, etc. Só que tem que ser o próprio médico. Isso é claramente controverso, né? Como é que o médico vai cuidar ali, fazer a cirurgia, fazer o procedimento e manipular o equipamento para fazer as imagens? Então, tem questões aí complicadas, né?
E lembrando que equipe de filmagem, tem muita gente entrando para a cirurgia, levando equipe de filmagem e até transmitindo ao vivo. Gente, equipe de filmagem só para parto, tá? Os motivos foram explicados aí na resolução, embora muitos não concordem, eu mesmo não concordo, né? Eu vejo algumas contradições, mas é o que diz a resolução. E ela proíbe, doutores, lives, né, em procedimentos, então nada em tempo real é permitido pela nova resolução. Nós tivemos uma verdadeira revolução nas redes sociais, né? Os perfis dos médicos, né, e das empresas têm que constar nome, CRM, especialidade com RQE. A nova resolução chama muito a atenção aí para quem é e quem não é especialista de fato. Deve trazer a palavra médico, né? E no caso da PJ, trazer os dados do diretor técnico, que já foi citado. Mas aqui eu estou falando de perfis nas redes sociais, então o perfil tem que ter todos esses dados, né? Autoriza repostar as postagens dos pacientes, né? Lembrando que essas postagens são analisadas como se fossem suas, então muito cuidado. Mesmo se a paciente fizer uma postagem que atenta contra o próprio pudor, se você, doutor, reposta, você pode responder eticamente até judicialmente por essa postagem. Então, cuidado com repostar tudo que o paciente reposta, tá? Eu vejo postagens de pacientes de muito mau gosto, inclusive, desatendendo o pós-operatório imediato, né? Eu vejo aí postagens de pacientes que fizeram cirurgia plástica, de biquíni cheio de tape na beirada da piscina tomando sol. Aí ela posta, ao invés do médico chamar atenção, ele vai lá e reposta, né? Além de passar vergonha com os colegas, ele ainda, né, tá validando a conduta da paciente. Então amanhã, para alegar que ela descumpriu o pós-operatório, ela pode falar, olha, mas você até repostou minha foto e elogiou, falou que eu tô bonita. Então, muito cuidado com isso, doutores. Quem cuida da sua rede social, doutor, tem que ser você. Cuidado em deixar a equipe de marketing que não entende, né, das limitações éticas que você tem na sua profissão, porque o estrago pode ser grande. Então pode repostar com esse cuidado, né, sabendo que você responde como se a postagem fosse sua. Autoriza o uso de influencers, né, que são aí pacientes famosos, artistas, etc., mas veda publicações sistemáticas. Então isso também é um pouquinho controverso, um pouquinho contraditório, né? Você pode contratar um influencer, mas ele só pode fazer uma postagem, né? Então, e assim, as postagens sistemáticas, né, falando de você, vão ser monitoradas também. Hoje tem equipes aí nos conselhos monitorando as redes sociais. Então, essa resolução nova deu liberdade, mas a fiscalização vai ser muito maior do que era em tempos passados, né? Até ontem, né? Quando valia ainda a antiga resolução. Então, cuidado aí com os influencers também. Até porque, doutores, eu falo por experiência própria, defendendo muitos médicos e gerenciando crises, né, de imagem, sobretudo nas redes sociais, que o influencer ele é muito bom quando ele quer te jogar para cima nas redes sociais, mas quando ele quer te jogar para baixo também ele consegue, né? E destruir é muito mais fácil do que construir. Então eu vejo casos aí de pessoas que contratam influencers e depois, insatisfeito com o resultado de alguma forma, ele acaba destruindo a imagem do médico. Tomem muito cuidado com os influencers. Autoriza selfies, né, com os pacientes. Isso é mais uma proibição que eu achava assim absurda, né? Você recebe um paciente, não pode fazer uma selfie com ele. Enfim, agora pode, né? Assim como áudios e vídeos de e com pacientes. Agora, como é que respeita o anonimato, né, com isso? Então, são aquelas contradições que eu falei que eu acredito que talvez o Conselho Federal de Medicina tenha que regulamentar e explicar um pouquinho melhor isso mais adiante. Vamos lá, gente, antes e depois, né, que está aí também nessa revolução das redes sociais. A nova resolução autoriza o antes e depois com caráter ético informativo. Não esqueçam disso, caráter ético informativo sempre. O antes e depois não pode ser utilizado aí com cunho de venda, de captação de clientela, né? Esse é o termo aí que o Conselho Federal de Medicina usou. Tem que ser as postagens sobre a sua especialidade com RQE, especialista é quem tem RQE, né? As informações têm que ser amplas, então tem que ter ali informações, evoluções boas e ruins, complicações, né, riscos, etc. Então usar antes e depois está permitido, mas não é tão simples, né? Tem todas essas condicionantes aqui. E eu achei muito interessante, tá, doutores? Porque o antes e depois, ele é um grande risco, tá? Quando você atrai um paciente usando o antes e depois, ele vê aquela coisa automática, né? Eu estava assim, eu vou ficar assim. Não está falando em risco, não está falando em não ter garantia de resultado, não está falando em dor, não está falando em todas as possibilidades negativas, né? Incertas que são aí naturais da medicina. Então, fica difícil depois de convencer o paciente quando o resultado não é exatamente o que ele esperava, mesmo sendo excelente. Então, o paciente de rede social que vem por antes e depois, geralmente ele dá bastante dor de cabeça para a gente.
E por fim autoriza aí os anúncios pagos, né? Então pode patrocinar também os anúncios pagos, isso também foi um grande avanço. Agora, como eu disse, né, tem algumas contradições que eu vou citar aqui. Em primeiro lugar, gente, caráter informativo versus captação de clientela. Isso aí não ficou muito legal. Na minha opinião, o caráter informativo tem que ser sempre a base, né? E a captação de pacientes e não de clientes, né? Isso é uma consequência, né, quando a publicidade ela é bem feita. Mas, enfim, o Conselho trouxe essa distinção, escancarou bastante aí esse cunho comercial, mercantil, né, e ficou essa contradição. Então, clientes versus pacientes, né, é um termo aí para a gente refletir bastante. Uso de fotos, selfies com pacientes e repostagem de postagens de pacientes versus anonimato. Gente, como que respeita o anonimato, né? Postando uma selfie com o paciente, eu vou colocar um emoji tapando o rosto, por exemplo, não vou identificar o paciente. A ideia ali é identificar, é marcar, ele também repostar, é assim que funciona. Então, isso não fez tanto sentido, né? Fazer uma repostagem, mas colocar uma tarja em cima de quem postou, você tira toda a autoridade. A ideia da repostagem é a autoridade que ela traz, né? De mostrar pessoas reais ali elogiando o seu trabalho. Então, isso aí ficou também um pouco contraditório. Uso de influencers versus anonimato. Qual que é o sentido, né? Se eu opero uma pessoa famosa, relevante na sociedade, mas ela tem que postar ou eu postar respeitando o anonimato, não fez muito sentido também. Caráter informativo versus campanhas comerciais igual Black Friday, eu achei isso, pessoalmente eu achei péssimo, né? Eu não anunciaria nunca numa Black Friday dando desconto, né? Porque eu acho que o critério para eu atrair os meus pacientes, se eu fosse médico, não deveria ser o preço, né? Deveria ser qualidade, mas enfim, isso aí fica a critério de cada um, o uso está autorizado e cada um utiliza da forma que bem entender, tá? Fotos, né, em procedimentos, ou fotos ou vídeos em procedimento feitos pelo próprio médico versus segurança do paciente. Então, assim, o médico ele vai ter que levar o celular para dentro do ambiente cirúrgico, ou uma câmera que for, ele vai ter que interromper em alguns momentos para fazer a imagem ou fazer no final, enfim, afeta a segurança do paciente de várias formas, né? É claro que é melhor o médico, né, do que levar uma equipe de filmagem. Agora, por que a equipe de filmagem ela pode ir em partos, né? Claro, o motivo está explícito também na fundamentação que o Conselho trouxe, mas é questionável porque afeta a segurança do paciente. Enfim, são pequenas contradições aí que eu acho que vale a pena citar, são opiniões pessoais minhas, não sei se são de todo mundo, mas valem aí para discussão e para reflexão. Bom, doutores, basicamente essas foram as mudanças, né? E qual foi a percepção do mercado diante dessas mudanças? Foi de uma grande evolução, atualização das regras e modernidade, né? O marketing médico saiu do século XVIII e veio para o século XXI. Concordo, palmas para o CFM, para todos os órgãos que participaram, as regras foram muito bem elaboradas, colocaram a medicina na vanguarda aí da publicidade, embora, né, tenha críticas, é claro, isso não desmerece o trabalho do Conselho Federal de Medicina e de todos que participaram, mas, né, nós temos que apontar eventuais erros e falhas justamente para ter essa reflexão e para possibilitar aí a melhora de um trabalho que já foi excelente, né? Mas vamos lá, a percepção do mercado no primeiro momento foi dessa evolução, atualização, modernidade, foi o abandono do contexto arcaico e ultrapassado, né, para uma ampla liberdade para os médicos na publicidade. A visão foi principalmente do aumento da competitividade através da publicidade, sem receio dos processos éticos, né? Foi isso que eu mais ouvi. Agora nós podemos ser mais competitivos nas redes sociais, sobretudo, sem medo de processos éticos. Agora o meu questionamento, doutores, será que o problema eram os processos éticos? Essa é a minha pergunta, porque na minha opinião e pela minha experiência, os processos éticos não eram o grande problema, né? Eu vou trazer alguns dados aqui que eu até publiquei no infográfico com dados da Judicialização da Medicina e da Saúde, que eu elaborei em janeiro desse ano, disponibilizei para bastante gente lá no mercado. Quem não tiver recebido pode me chamar aqui pelo meu e-mail, contato, WhatsApp, redes sociais, que eu envio com prazer aí em PDF esse infográfico. Mas os dados interessantes que eu trouxe sobre processos éticos indicam que o Pleno do CFM fez 53 julgamentos em 2023 e somente 9 trataram sobre publicidade médica, sobre artigos do Código de Ética Médica, né, que estão ali no capítulo de publicidade. Já a Câmara do CFM fez 659 julgamentos, né, e somente 42
foram por artigos do Código de Ética Médica, né, que tratam de publicidade. Nos dois casos aí foi o artigo 115, né, que fala sobre anúncio de títulos científicos sem o RQE. Então, gente, é muito pouco, né? Em nenhum desses casos teve alguma penalidade grave aplicada. Então, daí o meu questionamento: será que o problema dos médicos era os processos éticos, né, para gerar toda essa reação aí de comemoração e mais liberdade sem o receio dos processos? Eu vou trazer alguns dados aqui também do CREMESP, né, que é mais uma base interessante de análise. Eu tenho aqui o ranking, vou colocar na tela o ranking para vocês das principais temáticas sobre os processos éticos, né, as 8 principais temáticas. Em nenhuma delas consta a publicidade médica, né, como tema dessas queixas do CREMESP. Obviamente, em algum dos itens aqui pode ter algo que envolva a publicidade médica, por exemplo, conduta ética profissional pode envolver de alguma forma a publicidade médica, mas, enfim, ela não está de forma literal ali entre as principais temáticas. Então, senhores, nós entendemos, até pela nossa experiência também, com um volume grande de ações, de crises, de processos éticos que nós atuamos em nome de médicos aí de todo o Brasil, sobretudo atendendo aí associados da ANADEM. E o risco, doutores, não é o risco ético. O maior risco dos médicos, na verdade, é o risco judicial, né? E a resolução, ela não ameniza o risco judicial que você tem, doutor. Na verdade, essas mudanças, elas eliminam, de certa forma, o risco de processos éticos, né? Por positivar várias condutas que antes eram proibidas, mas, na verdade, isso não resolve o problema, né, das infrações legais, porque essa resolução não muda leis, sobretudo leis do Código de Defesa do Consumidor, artigos do CDC, né, que são aplicáveis aí pelos juízes na relação médico-paciente. E os juízes não se baseiam nas resoluções do CFM para julgar essas ações, se baseiam nas leis. Então, a situação na justiça, doutores, que já era grave, ela pode se agravar bastante, dependendo do comportamento que vocês tiverem nas redes sociais com essas regras, né, de publicidade mais expansivas, né, mais liberais. Será que o Conselho Federal de Medicina e os órgãos que participaram consideraram a judicialização nessas regras? Essa é a minha preocupação. Vou trazer alguns dados relevantes aqui para contextualizar essa preocupação minha e depois alguns dados também da justiça para serem confrontados com todas essas novas regras. Primeiro dado, doutores, é o volume e a distribuição de médicos no Brasil. Nós temos um alto volume de escolas médicas, né? E um total de mais de 562 mil médicos no Brasil. Dá 2,59 para cada 1.000 habitantes. Embora seja uma média teoricamente baixa, segundo os melhores índices internacionais, dependendo da região nós temos uma alta competitividade. Na verdade, nós temos um grande paradoxo, né? Mais de 50% dos médicos estão só em São Paulo, Rio e Minas Gerais. Então nós temos um brutal paradoxo, né, na distribuição de médicos no Brasil, onde faltam médicos, né, dependendo da especialidade da região, em 24 unidades federativas, e nós temos uma altíssima concorrência nessas 3 unidades federativas, o que não significa que não tem uma alta concorrência em algumas especialidades em outras unidades, né? São dados aqui gerais, focando só nos médicos e não em especialidades. Na medicina estética, né, que eu vou adotar como paradigma aqui, até porque é ela que gera grande parte dos processos, nós temos uma competição ainda maior, né? Esses profissionais estão distribuídos pelo Brasil afora. Esse dado que eu vou citar é da SBCP, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nós temos 60,5% de todos os cirurgiões no Sudeste, sendo que mais da metade disso, 33% dos cirurgiões do Brasil estão só em São Paulo, né? E, na verdade, nós não temos só cirurgiões plásticos atuando na medicina estética e na cirurgia plástica, né? Já que o CFM permite atuação sem o título de especialista, né? Não pode se declarar, se anunciar como especialista, mas pode atuar. Então, nós não temos só os cerca de 6.500 cirurgiões plásticos atuando na cirurgia plástica, dermatologistas na dermatologia. Nós temos muitos dos mais de 557 mil, cerca disso, restantes aí, fora os 6.500 cirurgiões plásticos, atuando também na medicina estética, né? E nós temos ainda a concorrência, doutores, dos não médicos, né? Algumas das cirurgias mais concorridas aí no mercado, como rinoplastia, otoplastia e blefaroplastia, são realizadas também por dentistas, biomédicos e enfermeiros. Eu não posso dizer que são bem realizadas, né, mas são realizadas. E em caso de procedimentos estéticos não cirúrgicos, nós temos ainda fisioterapeutas, farmacêuticos e esteticistas.
Então é muita gente concorrendo, né, com os médicos, sobretudo com os médicos que têm RQE para atuação na estética, né, cirurgia plástica, dermatologia, etc. E toda essa concorrência, doutores, acontece onde? Nas redes sociais, né? Qual que é o perfil do paciente moderno, né? Nós temos hoje o fenômeno do culto à beleza, né? Todo mundo quer ficar mais bonito, quer se encaixar naquele padrão de beleza, né? Que é divulgado aí nas redes sociais. E alguns dados que preocupam, né? A australiana Pretty Foundation, uma fundação australiana, divulgou um dado muito triste há alguns anos de que 38% das meninas de 4 anos de idade, doutores, 4 anos, já se declaram insatisfeitas com o próprio corpo. Isso é muito triste. E um dado mais real e mais próximo da gente aqui, esse dado é da SBCP, 34,21% dos pacientes de cirurgia plástica no Brasil têm diagnóstico de transtorno disfórmico corporal. Então, isso é uma tragédia anunciada tanto para os pacientes que são acometidos aí pelo diagnóstico, quanto para os médicos, né, que tentam entregar o melhor possível para esses pacientes, né? O que vai ser impossível, né, dado aí essa enfermidade. Esse fenômeno do culto à beleza tem uma ligação muito grande com a tecnologia, doutores. Filtros e aplicativos que modificam a estética facial e corporal, né, que teve um agravamento muito grande após a pandemia, né, onde teve aí um aumento das reuniões online, da interação online das pessoas. E com base nisso, né, uma pesquisa recente da Facial Plastic Surgery, uma instituição americana, indica que 55% dos pacientes americanos que buscaram cirurgiões plásticos fizeram para melhorar a aparência em selfies, né? Isso não é só nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, segundo a Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, 44,73% dos pacientes que buscaram cirurgiões plásticos fizeram por influência das redes sociais. E quem são grandes influenciadores nas redes sociais, doutores? Além, é claro, de todos que existem, né? Não digo que são somente os médicos, são os médicos e cirurgiões plásticos, né? Segundo uma pesquisa da SBCP, 80,3% dos cirurgiões plásticos usam as redes sociais na publicidade e 60,2% usam como rede social principal o Instagram. E aqui nós já notamos um pequeno problema, né? O Instagram ele privilegia, né, a imagem na comunicação e não as informações faladas ou escritas, né? Então isso já mostra um cunho grande de impressionar as pessoas pela imagem. Então esse é o quadro, doutores, e a publicidade antiética, né, principalmente nesse mercado tão concorrido que eu disse, ela acaba funcionando como um atalho, né, para os novos entrantes. Eles ainda não têm um nome no mercado que os concorrentes mais experientes têm, não tem toda aquele grande número de pacientes, né, satisfeitos para fazer indicações, né, a clientela, né, segundo o CFM, e não tem a percepção de autoridade e conhecimento dos demais. Agora isso pode ser distorcido através de estratégias de publicidade e marketing, né? Então nós temos um grande paradoxo na publicidade médica. Quanto mais infrações, mais conversões de paciente. E isso que traz esse quadro preocupante, né, que eu falei que eu ia contextualizar com alguns dados e informações de mercado, gente. Nós temos uma altíssima concorrência, né, no mercado da medicina no Brasil e o empreendedorismo no setor em alta, né? E as consequências das más práticas, né? E eu não digo que todas são aí de má fé por parte dos médicos, né? Muitas vezes o médico ele não foi condicionado com o tempo, né, com o passar dos anos, a ser um empresário, né? Ele acabou se condicionando a ser um médico, era a cultura que tinha, né? E hoje tem que ser um empresário. Mas essas más práticas, né, tanto por boa fé quanto por má fé, causaram um aumento da mercantilização da medicina, uma afetação negativa da jornada do paciente, uma piora da experiência do paciente na relação com o médico e a instauração de uma grande crise na relação médico-paciente, né? Isso geralmente, doutores, deságua na justiça. A publicidade médica, né, quando é bem feita, a publicidade médica, sobretudo nas redes sociais, né, quando bem feita, ela não traz efeitos negativos. Vou colocar na tela para vocês aqui uma jurisprudência, né, do Tribunal de Justiça aqui de Minas de 2022, bem interessante, e ela mostra, né, que se for ética, né, os tribunais entendem a linguagem e validam aí a conduta dos profissionais, né. O que diz essa jurisprudência de mais interessante? Se o acervo probatório dos autos não demonstra que a campanha publicitária tenha conduzido o consumidor a erro, não há o que se falar em publicidade enganosa.
Atestada a adequação da proposta terapêutica franqueada ao consumidor, inexiste dever de reparação, uma vez que, destaque para essa parte, doutores, o desencontro entre o resultado do tratamento e as expectativas do paciente não denota inadimplemento. Muito, muito interessante, né? Agora, nem sempre, doutores, a publicidade nas redes sociais é feita com ética, né? Nós temos alguns critérios de afetação negativa bem presentes, né? Que é a promoção de desinformação por parte dos médicos através da publicidade, a negligência informacional, a promessa de resultado incerto e as falhas de consentimento, né? E isso gera um aumento das crises, né? E com o gerenciamento deficiente das crises, nós temos aí o aumento da judicialização. E, doutores, esse é que é o ponto que eu queria chegar. Para onde vão esses conflitos? Será que eles vão para o Conselho Federal de Medicina e para os conselhos regionais através de processos éticos ou vão para a justiça? Doutores, eles vão para a justiça. E lá não tem regra de publicidade ética permissiva que vá salvar os doutores das más condutas à vista da lei, sobretudo do Código de Defesa do Consumidor, que é aplicado pelos juízes quando do julgamento desses casos, e várias outras legislações também que muito comumente são desatendidas pelos médicos na publicidade. Vou trazer algumas decisões aqui, pessoal, para a gente finalizar, que retratam esses efeitos com bastante assertividade. Primeiro caso, pessoal, que eu estou colocando aqui, promessa de resultado incerto, né? Muitas vezes o médico promete, às vezes, né, por malícia, às vezes não, ele simplesmente não acompanha o trabalho que é feito pela agência que ele contratou, né? A agência quer gerar números, a agência é remunerada com base em números, né? E muitas vezes as palavras mais éticas, os argumentos mais éticos não atraem tantos pacientes, né? Então, os médicos são muitas vezes induzidos a erro. Às vezes não validam as campanhas com os advogados também. Doutor, tem um advogado especialista para te auxiliar que valide essas campanhas, né? Ele vai ter essa visão de mensurar a longo prazo quais serão os impactos aí da publicidade. Enfim, doutores, esse caso aqui é jurisprudência do Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais de 2020, né? Onde a publicidade usada com malícia, né? E com o objetivo aí de atrair pacientes. Vamos lá, o que diz a jurisprudência? Em geral, a responsabilidade do médico é de meio, salvo quando há prova de que ele expressamente se obrigou a um resultado junto ao paciente, como no caso. Restou comprovado nos autos que o primeiro apelante prometeu o resultado incerto e que ao final não se apurou. Doutores, o médico tem obrigação de resultado, qualquer médico que prometa o resultado através da publicidade tem obrigação. Assim como advogado, né, a minha atividade também é de meio. Agora, se eu te prometo, doutor, você não vai perder essa ação, é causa-ganha, e no final se perde, eu posso ter que te indenizar por essa perda, porque eu prometi o resultado. Então, muito cuidado com a promessa de resultado, ainda que feito indiretamente. Segundo caso que eu trago aqui, jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é um grande foco, né? É o estado com o maior número de processos, de condenações, né? O estado mais problemático aí, quando a gente fala de judicialização da medicina. Esse caso aqui, doutores, de falha no consentimento do paciente causado pelo que? Pelo que? Descumprimento do dever de informação. Quando o dever de informação não é cumprido, tem vício no consentimento do paciente porque ele não fez isso com consciência, né? Então, o que diz a jurisprudência? Nessa perspectiva, não há como isentar de responsabilidade a parte demandada, né, no caso médico, especialmente porque o médico agiu em total desacordo com o dever de informação sobre a cirurgia e os cuidados indispensáveis no pós-operatório, pois a propaganda, nos termos em que fora redigida, dá a entender pela irreversibilidade da vasectomia realizada. Eu lembro desse caso aqui, era um outdoor no Rio Grande do Sul, né, que prometia resultado garantido, né, na vasectomia, não falava de todos os exames, né, espermograma, etc., dos cuidados ali no pós-imediato, e, enfim, foi obrigado judicialmente a pagar a indenização bastante alta nesse caso. Terceiro aqui, doutores, desinformação. Aqui é um caso bastante grave, né? Que nós temos uma má-fé declarada na publicidade, né? A intenção é clara de induzir a erro, né? Pode ser visto até como uma conduta criminosa, doutores. Artigo 171, estelionato. Isso fica muito ruim para a gente, tá? Quando aparece numa consulta no nosso nome. Jurisprudência também do Rio Grande do Sul, né? Vou ler aqui o trecho. Configurada a falha na prestação de serviço, tanto do médico como da clínica, por não ter observado corretamente o dever de informação. Destaque aqui, doutores, tendo atraído o consumidor com informe publicitário contendo afirmativa inverídica.
Nesse sentido, entendo que efetivamente há responsabilidade da parte demandada na medida que fez propaganda enganosa como maneira de atrair clientes. Então, doutores, desinformação, né, má fé e condenação, que pode ser inclusive criminal. Agora, doutores, eu apresentei esses critérios de afetação mais graves, eu vou falar sobre efeitos da publicidade antiética nos tribunais, efeitos graves, tá? Algumas decisões. Primeiro, doutores, relação de consumo, né? Os tribunais já têm o hábito de considerar a relação médico-paciente uma relação de consumo, fato que eu discordo, né? Mas a gente tem que dançar conforme a música e é o que tem acontecido nos tribunais. Agora, isso acontece sobretudo quando há algum descumprimento por parte dos médicos, né? Nesse caso aqui, jurisprudência do TJSP, né, de São Paulo, que cita: analisando a publicidade divulgada pela clínica contestante, é uma natureza eminentemente publicitária, deixando clara a obrigação de resultado e criando expectativa no consumidor. Tá aqui, né, pessoal, aquele problema que eu falei do Conselho Federal de Medicina usar tanto esses termos comerciais, atração de clientela e etc, né? O Conselho Federal de Medicina pode achar que não tem problema, mas é a justiça que julga os casos, né? E lá isso é considerado uma relação de consumo. Então esses termos aí, eles prejudicam. Mais um caso, doutores, inversão do ônus da prova, né? Isso acontece bastante comum quando é considerado uma relação de consumo, né? Onde cabe ao paciente só alegar, né? E o médico tem que provar o contrário. Então isso dificulta bastante. Jurisprudência do Rio Grande do Sul também, né? Rio Grande do Sul tem bastante casos complexos. Eu vou ler o trechinho aqui, ó. No caso em tela, andou bem a sentença quando acertadamente inverteu o ônus da prova, ou seja, deveria a clínica demandada comprovar a inveracidade dos fatos alegados pelo autor. Olha o tanto que dificulta a defesa, doutores. O autor só alega, né, e a clínica é que tem que provar que aquilo não procede. E dentre eles que os resultados do tratamento estético foram plenamente satisfatórios de acordo com a propaganda anunciada. Todos esses casos, doutores, têm uma ligação direta com a publicidade médica, todos os casos que eu estou citando. Próximo caso, invalidação do termo de consentimento. Isso acontece, gente, quando tem contradições ou desinformação, né? Contradições do termo de consentimento com a publicidade causam invalidação do documento. Então não adianta o TCLE ter tudo e mais um pouco, mas a publicidade induzir a erro. Quando tem aí um conflito de cláusulas, né, de documentos, ele é interpretado sempre de maneira mais favorável para o paciente. Vocês sempre vão perder se tiver conflito. Jurisprudência, mais uma do Rio Grande do Sul, né? Prestem atenção nesse trecho, doutores. Inadmissível que para vender o serviço tenha sido oferecido garantia de 100%, o que não é verdade. E após, quando da contratação, faz assinar termo onde o ofertado já não se confirma, falando-se em resultado próximo a zero. Parece piada, né, doutores? Mas é verdade. Então, na publicidade, o que o médico fez? Garantiu 100% de resultado. Agora, faz o paciente assinar um TCLE que fala que o resultado é próximo a zero. É claro que vai ter problema. Isso aqui é um típico caso de estelionato. Então, o médico pode responder por artigo 171. Gravíssimo. Obrigação de entrega efetiva do resultado. Deixa eu fazer uma explicaçãozinha antes, doutores. Muito se fala, né, na decisão, no precedente do STJ, que traz a obrigação de resultado para a cirurgia plástica, mas isso, na verdade, não é uma obrigação de entrega do resultado. Na verdade, essa obrigação de resultado determinada pelo STJ só traz para os cirurgiões plásticos, né, a presunção de culpa. Então, não é a entrega efetiva. É a presunção de culpa, ele tem que provar o contrário. Nesse caso aqui, doutores, os erros na publicidade, né, as falhas, trazem a obrigação efetiva de entrega do resultado, ou seja, é pior do que aquele precedente do STJ para a cirurgia plástica, né? Jurisprudência aqui de Minas, de 2020. Vamos lá. No contrato de cirurgia estritamente estética ou cosmetológica, o médico obriga-se a chegar a um determinado fim, sem o qual não terá cumprido a obrigação, e não atingindo o resultado prometido, impõe-se ressarcimento dos danos materiais efetivamente comprovados, bem como danos morais decorrentes da frustração de expectativa do resultado prometido. Então, doutores, obrigação efetiva de entrega do resultado. Agora, um caso aqui vai só ficando mais grave, né? As decisões. A gente está chegando no fim aqui, os casos vão ficando um pouco mais complicados. Condenação sem culpa do médico, né? A gente está acostumado a falar que precisa de culpa, né? Negligência, imprudência, imperícia, né? Essa é a regra que todo mundo está acostumado. Aqui um caso, né? Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais de 2022, condenação sem culpa comprovada. É uma ofensa à regra da responsabilidade subjetiva, né? E ela se aproxima aí da objetiva.
não havendo provas. Essa decisão aqui é interessante, porque ela começa bem e no final esculacha geral, né? Olha como é que ela começa bem. Não havendo provas de imprudência, negligência e imperícia pelos profissionais da saúde, não há o que se falar em existência de erro médico. Nota 10 para o juiz, né? Só que lá no final, olha o que ele fala. Ausente a comprovação do consentimento informado, resta configurado o ato ilícito, bem como o dever de indenizar por danos morais. Então, ao mesmo tempo que o juiz reconhece que não teve negligência, imprudência e imperícia, ou seja, não teve culpa, ele condena porque não foi prestada informação clara para o paciente, né? E aqui teve também envolvimento da publicidade, só não está no trecho aqui. Todos esses casos têm a publicidade. Agora, doutores, aqui uma aberração, né? Condenação sem danos ao paciente. É uma presunção de dano, né? Uma coisa bastante incomum, aí, uma aberração jurídica, né? Publicidade antiética causa presunção do dano. É uma coisa difícil de entender. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de 2022, ano retrasado. O cerne das controvérsias recursais envolve a captação de clientes mediante utilização de propaganda com informações duvidosas. Por conseguinte, deve responder por culpa do não alcance do resultado estético almejado pelo procedimento empregado, ainda que reste comprovada a atuação dentro da técnica adequada. Então, olha para ver que complicado, doutores. O juiz reconhece que a atuação foi dentro da técnica, mas não alcançou o resultado, né? Não teve dano, mas tem que indenizar a si mesmo. É bastante complexo isso e até difícil de explicar para o paciente quando tem uma sentença dessas, né, gente? Mas isso aqui tem um envolvimento direto na publicidade. É mais um caso bem complexo aqui, doutores, vinculação expectativa subjetiva do paciente, né? Sem dano, sem inversão do ônus da prova, sem culpa, né? Então é um caso totalmente atípico também. Condenação num caso que não tem dano, não tem nexo de causalidade, não tem culpa, não tem nada, simplesmente por não entregar o que o paciente esperava, né? Não faz tanto sentido. Jurisprudência do STJ esse caso, tá? Considerando a frustração causada ao apelante que realizou 3 procedimentos estéticos sem obter resultados esperados, assim como a culpa do médico por não cumprir o dever de informação, no caso aqui foi na verdade um descumprimento, né, na publicidade, é adequada a quantia de R$40 mil para compensar os danos causados. Detalhe, doutores, essa jurisprudência é de 10 anos atrás, 2014, então R$40 mil 10 anos atrás, né? Impõe-se presumir que o resultado esperado pelo paciente e prometido pelo médico é aquele disposto na petição inicial. Olha que interessante, o juiz presumiu, né, que o resultado que era esperado pelo paciente e que foi prometido pelo médico é o que o paciente está alegando na inicial. É aquela questão que eu falei de inversão do ônus da prova, né? E nesse caso aqui nós temos uma vinculação ao que o paciente esperava, independente do que foi falado, foi escrito, do que diz a literatura médica, né? Casos aí realmente bem complexos de se aceitar, né? Mas que tem um fundamento na publicidade irregular. Agora, doutores, a última decisão aqui é a mais absurda, né? Quem ouve falar de uma decisão dessa fala assim, olha, esse advogado deve ser muito ruim. Mas não é culpa do advogado uma decisão dessa. É culpa das falhas na publicidade médica, tá? Condenação por ato médico praticado por outro profissional. Espera aí, Renato. O médico não participou do ato médico, foi condenado? Sim, sim. E a decisão ela é bem fundamentada. Vamos lá. São casos, né, que embora pareça um absurdo do ponto de vista do direito médico, fazem sentido do ponto de vista do direito do consumidor. Vou ler o trecho da decisão, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 2022, decisão recente. Pelo panfleto de marketing, verifica-se que as médicas réis atuavam em parceria comercial, oferecendo aos consumidores a segurança de estarem acompanhados por ambas as médicas, especialmente durante um procedimento cirúrgico. Ambas, portanto, respondem pelas consequências da intervenção cirúrgica. Deu para entender, doutores? A segunda médica não participou do procedimento, mas na publicidade ela garantiu o resultado e garantiu a segurança de ser acompanhado pelos dois. Se parece absurdo do ponto de vista médico e até jurídico, né, sob a ótica do direito médico, é só você se colocar aí na pele do consumidor que compra uma televisão da Panasonic, da Samsung, no Ricardo Eletro, e a hora que dá defeito, o Ricardo Eletro fala assim, olha, eu lavo as minhas mãos, conversa com a Samsung fala assim, não, quem te vendeu foi Ricardo Eletro. Então, os dois têm responsabilidade, se chama cadeia de consumo, né? Então, tomem cuidado com quem vocês se associam na publicidade, porque vocês podem ter que responder por aquela pessoa. Essa decisão aqui não é uma decisão maluca, não é uma decisão sem fundamento jurídico, foi muito bem fundamentada, e ela mostra os riscos
da publicidade mal feita e, sobretudo, de se associar às pessoas erradas, né? E até às certas, né? Sempre tem risco. Então, doutores, essas decisões aí foram para mostrar esses riscos, né, da publicidade, para mostrar que o risco judicial talvez não tenha sido considerado nessas mudanças e que vocês precisam considerar. Então, não é considerar que agora o Conselho Federal de Medicina autorizou uma série de medidas e sair praticando essas medidas sem pensar nas leis vigentes, Código de Defesa do Consumidor, relação com o paciente na parte jurídica, porque essas questões vão ser discutidas, doutores, na justiça, e lá não é o Código de Ética Médica que vale, são as leis, né? E essas decisões aqui são para mostrar justamente esses fatos. Perspectivas com a nova publicidade médica, né? Para a gente finalizar, o Conselho Federal de Medicina, doutores, deu liberdade, né? Agora cabe aos médicos usarem essa liberdade com responsabilidade, considerando toda a legislação vigente, todos os impactos, né? E não somente a questão ética, né? Processos éticos sobre publicidade certamente irão diminuir. Já não eram altos, né, como eu mostrei aqui os dados do CFM, do CREMESP, mas certamente vão diminuir, porque muitas condutas negativas foram positivadas, né? Agora, ações judiciais, né, elas com certeza vão crescer, né? E principalmente, doutores, e esse é o meu receio, a consolidação de entendimentos negativos para a classe médica como um todo. Esse é o meu grande receio, né? Isso também pode crescer. Então, doutores, os médicos terão que medir os passos na publicidade, né? Caso contrário, o próprio Conselho Federal de Medicina pode ser obrigado a reverter alguns avanços aí para evitar consequências piores aí para toda a classe médica. Em resumo, doutores, minha opinião, as mudanças são positivas, parabéns para os envolvidos, mas, né, podem gerar efeitos negativos, então todos vocês têm que ter muita responsabilidade, né, para agir a partir de hoje, né, data em que que inicia a vigência da nova resolução, né, na publicidade médica de vocês. Tenham muita responsabilidade. E para finalizar, algumas pequenas dicas de como se proteger, né? A ética médica ela não deve se resumir ao ato médico, né? Ela inicia lá atrás na publicidade, então tomem muito cuidado com isso. Mantenham o foco instrutivo e educativo, tá? Esqueçam essa questão de foto de captação, de foco em captação de clientela, doutores. Eu acho isso um equívoco, né? E a captação de clientela ela é uma consequência, né, de uma publicidade instrutiva e informativa, então tomem muito cuidado. Validem as campanhas de publicidade, doutores, com seus advogados especialistas. O advogado não é bombeiro, tome muito cuidado com isso. Procurar um advogado especialista só quando tem processo é um erro. O processo já aconteceu, os fatos já estão postos e nada vai mudar, né? O que ele vai fazer vai ser apagar o incêndio e fazer uma contenção de danos. O advogado tem que atuar preventivamente junto com vocês e, sobretudo, na publicidade médica. Eu valido as campanhas de publicidade e até as peças de publicidade da maioria dos meus clientes. Procure advogado de vocês e busque o mesmo apoio. Isso é muito importante. Mas uma dica, né? Gerencie adequadamente as crises, né? Quando houver um conflito com o paciente, isso é uma crise, isso não precisa terminar no processo. Então, um advogado pode também ser envolvido nesse gerenciamento e auxiliar vocês a finalizar essa crise sem que ela evolua para uma ação judicial, né? E mais do que isso, doutores, busquem conhecimento sobre essas regras da publicidade médica, né, para não errarem a mão, sobretudo sobre o ambiente jurídico. Eu mostrei um pouco para vocês aqui hoje, mas tem muito mais a ser mostrado e discutido. Isso tem que ser considerado nas estratégias de publicidade que vocês vão ter daqui para frente, tá? E para finalizar, doutores, eu faço um anúncio, um convite aqui. A Anadem ela vai desenvolver, nós já estamos desenvolvendo um curso, né, sobre publicidade médica na prática, né, que nós vamos entrar um pouquinho na prática, mostrar condutas, mostrar o que fazer, como fazer e o que não fazer. Nós vamos ter aí nesse curso tanto a participação minha como advogado, quanto participação de médicos, né, para mostrar de fato o dia a dia da publicidade, o que tem que ser feito, o que não pode ser feito. Vai ser um curso excelente, né, ele vai ser online, em módulos gravados, então vocês vão ter todo o conforto aí para assistir de acordo com a disponibilidade de tempo de cada um. Em breve nós vamos aí trazer mais informações sobre esse curso. Enfim, senhores, era o que tinha sobre o tema, né, nessa data tão importante de início de vigência da nova publicidade. Agradeço aí a Anadem pela oportunidade, pelo convite e a todos vocês pelo seu tempo. Um grande abraço.